Apareceu. Vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho sobre design e um método, né? A metodologia de design, a metodologia usada pelo design, né? Design, para quem, assim, os alunos de design já conhecem isso talvez razoavelmente bem, mas os alunos que não são de design, de todos os outros cursos que participam aqui de Projetão, a gente tem que dar uma pequena introdução, né? Então, design, para começar, o que é design? Assim, uma definição que não é nova, é bem antiga, na verdade, tem um século, é que design é uma sistematização. Design é uma maneira de você sistematizar um raciocínio e de você elaborar um sistema não no sentido de sistema de informação como a gente tem no campo da computação, um sistema da maneira com que as coisas são, na nossa vida, sistematizadas e organizadas, né? Vindo agora para o campo, né, do projetar, design como projetar, então a gente tem que entender que tudo que a gente tem no nosso mundo foi projetado por alguém. Tudo que a gente tem no nosso mundo civilizado, no nosso mundo humano, foi projetado por alguém. A natureza, as coisas que a natureza nos provém não são projetadas, são criadas, né, de maneira natural. Mas todo o resto, né, que seja o garfo que você usa na sua mesa, o prato que você usa na sua mesa, o computador, o celular, ou a cadeira que você senta, isso foi em algum momento projetado por alguém, né? Então, para você ter um bom resultado nesse projeto, nessa solução que você vai ter, seja ela de qualquer natureza, é necessário método, né? A ausência do método leva a um resultado questionável, a um resultado geralmente ruim, né? Bagunçado, no caso de informações, de serviços, né? E defeituosos em termos de produto, né? Ou falhos em termos de produto. Esse material está aí disponível para vocês, está no nosso site, linkado lá no site. Eu não vou passar o vídeo aqui do Pentagon Wars, é um vídeo de 10 minutos, né? Mas é legal vocês darem uma olhada quando vocês puderem nesse vídeo, porque ele mostra exatamente o que não fazer durante o processo de design, né? O que não o que acontece quando a gente não tem um processo, né? Não tem uma metodologia adequada, né? Então ele mostra tudo que pode dar errado ao longo de um projeto de um tanque de guerra que é um desastre, tá? Mas vocês, quando tiverem um tempo, vocês venham. Então, vejam. O que esse vídeo vai mostrar para vocês, né? Então, assim, fazer projeto não é colocar todas as suas boas ideias numa coisa só. Se você fizer isso, você vai gerar um Frankenstein, você vai gerar uma coisa que é horripilante, que não funciona, que tudo que pode dar errado vai dar errado, né? Então, um projeto, vocês vão ver a gente repetir isso para vocês aqui, um projeto não é um conjunto de features, não é um conjunto de recursos. Um projeto é uma coisa que tem coerência, consistência, que foi construída para responder a um determinado propósito e que toma esse propósito como a coisa mais importante que tem que ser feita. O resto pode até ser colocado features, recursos a mais, mas a primeira coisa, a primeira obrigação de um bom projeto é responder bem àquele propósito para o qual ele existe, né? Que tem tudo a ver com o que Geber falou de inovação. É o valor, né? O valor que você quer entregar. Valor. Exatamente, é o valor. Você tem que estar comprometido com este valor. O resto você pode até colocar no projeto se houver possibilidade, recursos, né? Mas você não pode abrir mão dos seus valores em nenhum momento, né? Ao fazer projeto. Então, o que é um projeto? O que é um projetar? O que é construir um projeto, né? Então, o projeto não é uma coisa, a gente não parte, quando a gente projeta, a gente não parte do que eu vou fazer, o artefato que eu vou construir, a solução que eu vou fazer. A primeira coisa de onde parte um projeto é o porquê eu estou fazendo esse projeto, né? Para responder exatamente ao que vai existir esse projeto. Não é, eu não vou falar assim, eu vou começar a fazer um aplicativo, eu vou começar a fazer um serviço, eu vou começar a fazer um material impresso, eu vou começar a montar um produto. Não é por aí que um projeto começa. Ele começa a entender por que eu estou fazendo isso, para entender o que exatamente que eu estou pensando em um projeto. Depois que eu sei responder bem esse porquê, aí eu começo a falar assim, como isso pode ser feito, que é da ordem da estratégia, quer dizer, como é que eu vou atacar esse problema? Como é que esse problema pode ser resolvido? Daí, só depois que eu tenho essa resposta que eu começo a pensar na materialidade desse projeto. Vai ser um aplicativo, vai ser um serviço, vai ser um site.
vai ser um produto físico, uma cadeira, um móvel, um mobiliário, não sei. Qualquer que seja a solução. A materialidade, a coisa que você efetivamente vai construir, ela só vem muito depois de que você já entende o que você está tentando resolver, e nunca antes. Então, não adianta tentar começar o projeto e falar assim, eu vou construir um aplicativo que vai ter essas telas, que vai ter esses recursos. Essa é a pior maneira de você atacar um projeto. Isso tem que ser decorrência de alguma coisa que você já conhece, já entende como problema, né? Então, isso já é parte da metodologia. Isso é geral para qualquer metodologia que a gente vai falar de projeto, né? Esses princípios de você começar pelo porquê, depois o como e depois o quê. Isso vai ser parte de todas elas, independente de qual ela seja, né? Em termos de metodologia, da história das metodologias de projeto, também eu vou deixar aí no material um texto a respeito, né, dessa história das metodologias, que a gente também não tem que ler aqui, nem cabe, mas se vocês tiverem curiosidade, está aí no material. Em termos de história projetual, da história de como se fazer projeto, né, durante a década de 50, você tinha uma metodologia, se adotava uma metodologia de projeto que a gente costuma chamar hoje de design autoral. Era uma ideia de que, se você sabe qual é o problema, você sabe qual é a resposta para esse problema, né? E isso estava baseado numa ideia de que um projeto era construído por um designer, né, ou por um projetista, que sabia bem qual era a resposta para as coisas. Quer dizer, isso partia da autoria, era uma obra de arte. O designer respondia aquilo da maneira com que ele achava, com que ele entendia, e a resposta que ele dava, por ele conhecer o problema, era a resposta adequada. Então, isso aqui é um quadro do Bruno Munari, né, que é um pesquisador, né, famoso, que ele explica essa metodologia, que é a metodologia conhecida como waterfall ou como análise estruturada. Ou seja, eu tenho primeiro algumas problematizações e hipóteses, e depois eu tenho a prática, a parte executiva do método, que se eu equalizei bem esses problemas, eu vou responder, eu, designer, individualmente, vou responder bem e dar uma solução boa para esse problema, né? Então, ele dá alguns exemplos, eu vou passar muito rápido, por isso que vocês podem consultar quando vocês quiserem, mas ele fala, por exemplo, definição de um problema, né? Esse é o exemplo que ele dá no livro dele, né? Eu vou fazer uma refeição para 4 pessoas. Quais são os componentes desse problema? Eu vou fazer uma refeição que é um prato chamado arroz verde. Então, assim, o que eu tenho a respeito disso? Quais são os dados que eu tenho a respeito disso? Esse prato usa arroz, sal, espinafre, cebola, azeite. Então, ele vai passando por todas as etapas, né, dessa construção, né? Alguém já fez antes, como análise, né? O processo criativo envolvido, como é que eu posso modificar esse prato? O que eu posso fazer de modificação, de alteração, né? Os materiais que eu vou usar e as tecnologias que eu vou usar, qual é o arroz, qual é a panela, qual é o forno, né? Tem alguma especificidade. E depois ele passa, uma vez que você conhece todos esses casos, todas essas questões, você vai para a parte prática. Ou seja, eu vou experimentar com a receita, eu vou fazer de maneiras diferentes, eu vou constituir um modelo da melhor maneira com que eu encontrei para resolver isso, né? Eu vou experimentar com alguém, pedir para alguém experimentar para ver se ficou bom, se ficou legal, se está bom, se está ruim, se aquela outra versão está melhor, e por fim eu vou documentar. Então isso daqui é um método que é considerado, não vou dizer antigo, porque ainda é um método utilizado por muita gente, mas ele é datado, ele é de um pedido mais de 50 anos, 70 anos atrás, né? E muita coisa mudou de lá para cá. Então, quando a gente chega na década de 70, há uma mudança uma mudança considerável na sociedade, a gente começa a reconhecer que os nossos problemas humanos, sociais, são muito mais complexos do que se entendia, né? Então a gente começa a lidar com uma série de complexidades sociais, né? E ambientais que não estavam muito identificadas na década de 50. Então a gente começa a ter que lidar com problemas de sustentabilidade, problemas ambientais, poluição, enfim, excesso de produtos, problemas econômicos graves, crises por decorrência disso, né? Então a gente começa a perceber que essa construção, essa criação de artefatos e objetos não podem surgir dessa cabeça de uma pessoa que acha uma coisa, faz do jeito que ele acha, e isso é uma boa resposta só porque ele conhecia o problema. Então a gente começa a elaborar, a encontrar novas metodologias de projetar,
né? Especificamente na Escandinávia, quer dizer, Holanda, Dinamarca, Suécia, Noruega, começa a surgir na década de 70 uma outra maneira de projetar, que é o design participativo ou o design colaborativo, que é uma maneira que envolve que coloca no projeto a participação dos envolvidos, quer dizer, a gente chama de atores, né? Existem pessoas que vão usar o projeto, existem pessoas que estão diretamente implicadas em como esse projeto vai ser construído, existem pessoas que estão diretamente implicadas em como que esse produto, essa coisa que vai ser, essa solução que vai ser construída vai ser comercializada, como é que vai ser vendido para outros, né? Então, assim, existem um monte de autores, um monte de pessoas que vão lidar com facetas diferentes desta solução. Todas essas pessoas têm que, de alguma maneira, colaborar e participar da construção disso. Não dá para isso partir da cabeça de uma única pessoa, né? Que a gente chama, às vezes, de o gênio solitário, que tem a resposta para tudo, porque ele não tem. Os problemas são muito mais complexos do que eles parecem. Então, qualquer resposta dada pelo gênio solitário vai ser ruim, não vai funcionar. Então, na medida que a gente começa a envolver as pessoas que participam deste processo, a gente começa a ter uma coisa um pouco mais apurada. Quer dizer, é mais difícil de trabalhar assim, trabalhar sozinho é mais fácil. Mas a resposta para os problemas que são equacionados e são trabalhados por inúmeras pessoas com conhecimentos diferentes, com visões diferentes e que vão efetivamente estar dentro desse processo, vão ser muito melhor resolvidas do que eram feitas anteriormente. Então a gente começa, a partir da década de 70, a lidar com problemas mais complexos, com fatores humanos mais complexos, com complexidades, e a gente começa a trabalhar com métodos que são mais colaborativos e que envolvem mais pessoas além dos designers, que são os projetistas, né? Sejam eles formados em design ou não, porque um projetista não é necessariamente formado na área de design, é apenas quem está projetando uma solução, né? E na década de 90, a gente começa a ver uma nova camada nessa metodologia de design participativo, né? Que é a ideia de que também dentro de uma lógica de sustentabilidade, quer dizer, quando você cria uma solução, essa solução vai ter que se manter. Se essa solução depende de fornecedores, de distribuidores, de funcionários, de pessoas trabalhando, de alguma maneira você vai ter que sustentar essas pessoas, pagar o salário delas, né? Você vai ter que arcar com esses custos, com o custo de produção, de extração do material, o que quer que seja que você precise. Existem custos envolvidos, né? A questão financeira, até então, não era muito considerada. Assim, quanto custa o produto? Ele vai ser barato? Ele vai ser caro, a solução? Isso não era um problema para o projetista, isso era um problema para quem comercializava, né? Quem pegava esse produto pronto, colocava no mercado e tentava negociar a partir disso. Isso na década de 90 começa a ser considerado porque influencia drasticamente. Se eu vou lançar uma solução inovadora, principalmente uma solução inovadora, que vai servir para as pessoas, de alguma maneira essas pessoas têm que ter a garantia de que essa solução vai continuar existindo, né? Senão elas não vão adotar. Se eu acho que aquele produto que eu estou comprando agora, daqui a 2 anos não vai ter mais suporte, eu não vou comprar esse produto. Então eu tenho que garantir isso. Então a gente começa a pensar em termos de sustentar esses negócios. Criar um produto, criar um projeto, criar uma solução é uma questão de negócio também. Não pode ser dissociado. A parte de negócios e administração de empresas não pode ser separada do processo criativo e do desenvolvimento de uma inovação, né? Então a gente começa a incorporar toda essa parte financeira, econômica e de negócios dentro do projeto de uma solução, né? O design começa a incorporar isso também. É aí que surge, né, uma área que está aí no nosso site, tem uma página do nosso site para vocês, que é o design centrado no humano, né, que considera todas as facetas das questões humanas, não isola, quer dizer, a parte econômica, a parte social, o uso, quem vai usar, os usuários, os seus desejos, os seus interesses, o que eles querem, né? Os interesses também de quem produz, da indústria, ou seja, de uma empresa que vai criar. Nenhuma dessas facetas pode ser ignorada ao longo de um projeto. E aí, uma empresa específica chamada IDEO, pega todo esse balaio, pega todas essas questões dos escandinavos e do design centrado no humano que foram elaboradas
e começa a falar o seguinte: olha, isso tudo é muito legal e a gente aplica isso, a gente faz isso aqui na IDEO, mas seria muito mais interessante se as empresas, todas as empresas, não aquelas que nos contratam, já começassem a aplicar isso na hora que elas fossem criar os seus projetos, criar os seus produtos, criar suas soluções. E daí eles criam um negócio que é conhecido como Design Thinking, que na verdade não é uma metodologia de design, né? É uma metodologia de inovação, né? Que é baseada numa metodologia de design, que é o design centrado no humano. Então a IDEO pega isso e fala assim: a gente vai usar isso como uma consultoria, a gente vai ensinar as empresas, todas as empresas de serviço, de produto, o que quer que seja, a trabalhar com inovação. E a gente vai ter esse treinamento, essa consultoria chamada Design Thinking, que a gente vai trazer para essas empresas vão começar a produzir coisas mais inovadoras, sozinhas, sem a dependência de uma empresa como a própria IDEO. E eles começaram a vender esse tipo de serviço, né? Era uma outra coisa que eles começaram a fazer. Além de criarem produtos para empresas que os contratavam, eles também ensinavam essas empresas a inovar. Daí surge essa ideia do Design Thinking, que é uma patente, né? Que é uma versão, é uma consultoria, né? É um método, como o Projetão, é um método ensinado para empresas para que elas possam inovar. Design Thinking é baseado em dois grandes diagramas, né? Que é esse primeiro diagrama. Ela envolve colaboração, experimentação e empatia. Você não constrói nada usando Design Thinking sem colaboração de várias pessoas com pensamentos e visões diferentes, sem experimentar com aquilo que você está fazendo e sem isso que a gente aqui chama de escuta altruísta, que eles chamam geralmente de empatia, que é se colocar no lugar do outro. Quer dizer, a minha solução não pode vir da minha cabeça. Ela tem que vir da minha cabeça no momento em que eu me coloco no lugar de quem vai usar, de quem vai produzir, de quem vai trabalhar com isso, né? E não do que eu quero, do que os outros precisam. E o segundo diagrama, né, o segundo pilar aí do Design Thinking é considerar, é equalizar bem essas três questões, que é o que as pessoas querem, que a gente chama de desirability, né? O que o usuário, o consumidor deseja naquela solução. A viabilidade, né? Se é viável, quer dizer, eu vou conseguir manter isso ao longo do tempo, isso vai conseguir durar, isso vai se sustentar, né? E o feasibility, ou seja, é possível construir isso ou eu estou criando uma máquina do tempo? A minha solução inovadora é criar uma máquina do tempo. Dá para fazer? A gente não sabe como. Então, não tem como você propor uma solução dessa. Então, aliar esses três elementos, o que as pessoas desejam, a viabilidade e manutenção dessa solução ao longo prazo e a competência, a capacidade de construção, vão me levar à inovação, vão me levar a uma solução inovadora, né? Vão ser os caminhos para isso, né? Então, também tem aí no nosso site para vocês consultarem toda uma sessão a respeito do Design Thinking com alguns vídeos, algumas questões. Há diversos que a gente chama de sabores de Design Thinking, diversas versões do Design Thinking, né? As mais conhecidas são as versões de Stanford, e as versões utilizadas pelo IDEO, né? Vou passar rapidamente por algumas delas, né? Talvez a mais importante... Guilherme, temos um minutinho. Tá, eu vou tentar me apressar aqui. A mais importante de todas talvez seja o Double Diamond, que é o inglês, né? Veio pelo Design Council inglês, que ela é mais interessante, mas eu vou passar rapidinho por todas elas, né? A IDEO, eles trabalham dentro da IDEO com este modelo de Design Thinking, ou na verdade, de design centrado no humano, né? Ele passa por uma fase de inspiração, que é você entender o que você está trabalhando, qual é o seu problema. Depois passa por uma fase de ideação, que é de gerar ideias, gerar alternativas. E, por fim, passa por uma fase de implementação, onde você transforma isso em realidade. Essas são as três etapas, né, que a IDEO usa nos seus projetos, né? E eles têm esse mote, né? Você vai errar, é parte do projeto errar, você deve errar o mais rápido possível e você deve identificar os seus erros o mais rápido possível. Isso é parte do estilo da IDEO, né? Lá na Design School de Stanford, né, você tem dois modelos que eles desenvolveram. Primeiro, esse modelo onde você passa por um processo de imersão preliminar, depois por um processo de imersão mais aprofundada, depois por um processo de análise, depois por ideação e, por fim, você prototipa, você tenta materializar, experimentar e testar
até chegar numa solução. Isso não é linear, você às vezes vai ir e voltar várias vezes, então você está vindo aqui na análise, você percebe que tem uma coisa errada, você volta para a imersão, para depois voltar de novo na análise, então a gente chama isso de iterações, né? Então você vai se repetir várias vezes nesses ciclos, até você conseguir polir isso para ter um produto bem acabado, uma solução bem acabada. Essa é a primeira versão, Stanford. Depois, Stanford veio com essa segunda versão, né? Com essas 5 etapas, quer dizer, primeiro uma etapa de empatia, entender bem, né? Se colocar no lugar das pessoas para entender qual é a questão, definir bem o problema, começar a produzir ideias, né? Alternativas, prototipar, quer dizer, construir coisas para testar e verificar se a solução que você está dando é adequada e realizar os testes para fazer isso, para verificar se está tudo certo e se isso atende realmente a expectativa. Por fim, né, vou falar aqui um pouquinho da metodologia que a gente chama de Double Diamond, que talvez seja mais importante para nós, para a gente entender. Ela é baseada em 2 grandes momentos, né? Um momento onde a coisa importante a ser feita é projetar a coisa certa, é descobrir o que eu tenho que projetar, né? Então você vai por um momento de divergência, onde você gera ideias divergentes, e depois por um momento de convergência, onde você converge essas ideias para alguma coisa que vai te dar uma questão norteadora, né? Vai te dar um norte. Ó, o que eu tenho que projetar é isso. Depois você vai para uma fase onde você vai projetar certo a coisa. Uma vez que você sabe o que você tem que projetar, aí você vai tentar encontrar a maneira certa de projetar isso. Onde você vai construir uma série de coisas, wireframes, esboços, protótipos e por aí vai. E você vai, dessa grande quantidade de coisas, tentar convergir em um produto final que resolve bem aquilo que você conseguiu verificar, né, de amostragem, né? Então essa metodologia da Double Diamond talvez seja a mais interessante para a gente estudar, porque ela mostra os caminhos que você vai divergir, vão discutir, não vão chegar à conclusão, depois vocês vão ter que fechar em alguma coisa, depois vocês vão divergir de novo. Então esse processo de divergir e convergir vão acontecer inúmeras vezes ao longo do projeto de vocês, né? E isso são as diversas iterações que a gente vai fazer e vocês vão fazer ao longo do método. Projetão tem consonância com todos esses métodos de Design Thinking. Ele é um dos sabores do Design Thinking, com as nossas próprias especificidades, mas ele funciona muito próximo de tudo isso que foi elaborado por todas essas outras instituições de ensino. É isso. Obrigado, Guilherme. Não sei, abrimos para perguntas rapidamente. 2 minutinhos, 2, 3 perguntas. Pode ser pelo chat, Oi. pode ser. Bom dia, posso perguntar? Pode. Eu não entendi exatamente o que é que diferenciaria o design thinking do centrado na pessoa, porque, pelo que eu vi, tudo vai ter um centro na pessoa ou em pessoas no geral, numa coletividade ou num grupo. O design centrado no humano é um método de design, é um método utilizado no campo do design. O design thinking, ele foi a adaptação desta metodologia maior, desse pensamento maior, para quem não é de design, para quem não tem o background de design. Ou seja, a IDEO pegou o design centrado no humano e falou assim, como é que a gente ensina empresas que não têm designers, que têm administradores de empresa, que têm economistas, que têm, enfim, pessoas operacionais, a trabalharem com isso. Então, no final das contas, design thinking é só uma patente, né, do design centrado no humano. É só uma tradução para quem não tem base em design. Mas Guilherme, isso tem uma outra implicação, né? Antigamente, muitas empresas, por exemplo, produziam um determinado tipo de maquinário, mas nunca pensavam ou imaginavam quem era essa pessoa que ia utilizar finalmente essa máquina. Então estava com características assim bem robustas, um motor poderoso, mecanismos, tudo mais, mas nunca pararam para pensar quais serão as aspirações, as limitações que uma pessoa que finalmente vai ficar lá operando aquela máquina poderia ter. Então há um foco, uma mudança em como se faz o projeto, porque você parte primeiro das motivações de um grupo de usuários que estão lidando com um determinado problema.
Então, por isso que o foco, o centro passa para as pessoas e não para os artefatos que vão surgir desse processo. Uma complementação aí é que, para projetão na prática, pessoal, é que a gente quer que vocês usem o design centrado no usuário. Assim, a gente não quer que vocês tirem uma ideia da cabeça, mesmo usando o método de design e tal, mas isoladamente cheguem com alguma coisa magicamente para quem é o público-alvo de vocês. Né? Vocês vão ter que, na disciplina de projetão, interagir com pessoas de fora e levar de forma estruturada, usando algum método de design ou design thinking, para chegar na inovação levando em consideração esses usuários. E não assim, tirar da minha cabeça ou fazer a coisa toda fechadinha e chegar já com a coisa pronta, sem interagir. Então, isso é o que a gente quer que vocês façam na prática. Design thinking, gente, que fique bastante claro, é democratização do design, né? Assim como projetão. Mas é design centrado no usuário, né, Ranó? Design centrado no usuário. É uma das maneiras que você tem que fazer design centrado no usuário. Ele democratiza o design centrado no usuário, assim como o projetão, que é baseado nisso também, tenta democratizar. Qualquer um. Ah, eu sou do curso de Química. Você pode trabalhar com inovação. Você não precisa ser formado em design para fazer isso, né? Então, é uma democratização do pensamento de design. E eu acho que tem outra implicação também para projetão, é que não é responsabilidade do designer, exclusivamente, aplicar o processo de design em projetão. Veja que vocês vão estar até metade da disciplina explorando as oportunidades, descobrindo oportunidades e propondo uma solução. Essencialmente, vocês vão usar um processo de design nisso. Mas não é para o design ficar responsável e o resto da equipe ficar esperando que saia o resultado. É que todo mundo se envolva no processo de design thinking. E isso tem a ver com o que Hanoi apresentou, que design thinking não é só para design. Então, a gente quer todo mundo envolvido no processo de design, que é de descoberta e de proposição das soluções.